Glória a Deus. Amém. Você pode falar isso, que a bênção se derrame até 1000 gerações sobre você. Amém. Aleluia. Como é bom servir esse Deus que cuida de nós, que cuida de você. Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando de você. Você não está sozinho. Amém. O Espírito Santo quer falar isso para você hoje. Você não está sozinho. A bênção está sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom servir esse Deus que não nos deixa na mão. Como é bom servir esse Deus que quando nós não estamos lá, Ele já chegou lá. Aleluia. Como é bom servir esse Deus que olha por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gente, eu estou pregando, eu vou pregar, vou começar uma nova série de mensagens aqui. Nós terminamos uma domingo passado e nós vamos começar uma hoje. E o nome dela é um pouco estranho, mas você vai entender depois. É Voe. 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 Amém? Esse é o título da mensagem, Voe, a série de mensagens. E é interessante, quem já voou de avião, é algo inesquecível. Quem já voou de avião aqui? Poucas pessoas, mas tem gente que tem medo. Eu posso falar para você, não tenha medo, porque é algo inesquecível. Até o medo é inesquecível. Quando você sai assim, dá aquele friozinho na barriga, depois, quando você está lá na altura de cruzeiro, é algo tão maravilhoso. É inesquecível. A expectativa daquele momento, os comissários de bordo trazendo lá o lanchinho para você, não, muito bom não, mas é gostoso, dá para você, você fica naquela expectativa. Os avisos, né? O comissário lá de bordo, a comissária de bordo, dando aqueles avisos lá, falando se acontecer algum pane e tal, vai cair máscaras do teto, você vai colocar. Coisas interessantes. No aeroporto, aqueles painéis lá, avisando os voos que estão chegando, onde estão chegando, que hora está chegando. É interessante. Voar é algo que sempre fascinou o homem, o ser humano, sempre foi fascinado por isso. E nós temos aí uma controvérsia de quem inventou o avião. Amém? Né? Existe uma controvérsia entre Santos Dumont, não é? Que em 1901 dirigiu um dirigível ali na França, e ele deu a volta, né? No 14 bis, em 1906, e há uma controvérsia dos irmãos Wright, americanos. Alguns dizem, para os americanos foram eles que inventaram, para nós foi Santos Dumont, para mim foi Santos Dumont. Os irmãos Wright, em 1903, voaram. Interessante isso. Mas a parte mais importante de tudo isso que eu queria falar com você, isso tudo é bom a gente saber, mas a parte mais importante que eu queria falar para você é que nós somos obcecados por voar. Talvez não de forma literal, talvez você não seja tão obcecado, mas nós somos obcecados em sonhar, em fazer grandes coisas. Quem não gostaria de fazer grandes coisas? Em ir além daquilo que você tem hoje, do que você é hoje, de você ir além disso. Todos nós queremos isso.
Mas quem sabe você já sonhou, e talvez eu esteja falando para algumas pessoas aqui, e talvez para mim mesmo. Talvez você já sonhou, se feriu, não alcançou, e você então desistiu. E talvez você tenha medo de sonhar de novo. O Espírito Santo está falando para você, nós estamos no final de novembro, logo iniciamos 2024, o Espírito Santo está falando para você, voe, amém? Voe, voe. Tem uma frase que Santos Dumont falou, que eu vi, que eu achei muito interessante, ele fala assim, porque estavam falando para ele do medo de voar. Estavam conversando com o Santos Dumont e falava assim, não é muito perigoso voar? Você não tem medo? Olha o que ele falou assim, não se espante com a altura do voo. Olha que coisa interessante que ele falou. Não se espante com a altura do voo, quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há para você reconhecer a pane, o que está acontecendo. É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar. Foi isso que ele falou. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando assim para mim e para você. É perigoso viver em baixa altitude. Que altitude você está? Eu sei a minha. Que altitude você está na sua vida? Que altitude? Como você está? Mas eu quero falar uma coisa para você. O Espírito Santo quer falar algo para você hoje. E para mim. Ele fala para você. Você foi projetado para voos elevados. Amém? Amém? Você pode falar isso? Eu fui projetado para voos elevados. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque essa frase é bonitinha? Não, porque está na Bíblia. Olha o que fala lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, na parte B. Fala assim. Eclesiastes 3, 11, na parte B, lá no meio do versículo, fala assim: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Aleluia! Deus colocou no seu coração o anseio pela eternidade, estar com Ele, viver eternamente. É isso que Deus fez. Então você não é pouca coisa, não. Você foi planejado por Deus para viver eternamente. Você foi planejado para corresponder a um desejo eterno de Deus, de estar com você para sempre. Foi isso que Ele fez. É isso. Eu queria fazer essa proposta para você hoje. Pare um pouquinho. Pare na sua correria da vida. Pare nos seus medos. Pare na sua ansiedade, como a Paula fala aqui hoje. Pare e escute. Escute o seu coração. Escute o seu coração. Olhe para dentro de você. E você verá ali o Espírito Santo movendo você para fazer coisas grandiosas. Amém? Voe. Essa frase aqui eu achei muito bonita e eu coloquei aqui para a gente, para fazer parte aqui dessa mensagem. Olha aqui. Talvez você esteja um pouco desapontado, não é? Talvez você esteja aí um pouco
com medo das coisas. Olha o que fala aqui. Essa frase fala assim: talvez você não saiba o que fazer e como fazer. Olha essa frase que bonito, que fala assim: até que você saiba pelo que morrer. Olha que forte isso. Até que você saiba pelo que morrer, você ainda não descobriu pelo que viver. Qual é a razão da sua existência? Por que você daria, pelo que você daria a sua vida? Quando a gente descobre isso, isso motiva a nossa vida. A gente acorda com vontade de fazer as coisas. Então a mensagem de hoje, para o nosso coração, para o seu coração, que nós vamos ter aqui nesse mês de novembro, é isso: voe. 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 Amém? Voe. Mas, além desse voe, eu queria falar que esse voe é uma sigla que significa você operando no Espírito. Amém? Você pode falar isso? Voe. Voe. Você operando no Espírito. Não é pela sua vontade, não é no seu saber, não é nas suas habilidades, mas é no Espírito Santo de Deus que está em você. Ele vai te ensinar a fazer as coisas. Amém? Está comigo aqui? Aleluia. Então essa primeira mensagem dessa série, Voe, eu queria falar, profetize o seu futuro. Amém? Profetize o seu futuro. Amém? Tem uma música antiga que fala assim: deixa a vida me levar. Não é isso? Mas a gente não vive assim. A vida não vai levando a gente. Nós profetizamos através do Espírito Santo que está dentro de nós a nossa vida, aquilo que nós queremos. Profetize o seu futuro. Amém? Você já profetizou o seu futuro? Você sabia que você pode fazer isso? A Bíblia nos dá essa autoridade. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós entendemos o que o Espírito Santo quer para nós, nós profetizamos aquilo que acontece na nossa vida. Amém? Você não precisa de ninguém para ler a sua mão, você não precisa de ninguém para ficar falando para você, você não precisa de profeta nenhum para ficar falando para você. Você, na autoridade, no discernimento do Espírito Santo que está em você, profetiza o seu futuro. Aleluia. Olha o que fala aqui, Provérbios capítulo 13, versículo 12. Primeiro eu vou ler na versão que nós utilizamos aqui na igreja, que é a NVI. E depois eu vou ler em mais duas versões. A primeira, que é a NVI, fala assim, Provérbios 13, 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Numa outra versão, na King James, fala assim: a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. E uma outra versão, que eu também gosto dela, que é a Bíblia Viva, fala assim: um sonho que nunca se torna realidade acaba enchendo o coração de tristeza, mas quando nossos planos se cumprem, a vida ganha maior alegria. Ou seja, o que eu espero, aquilo que eu quero,
aquilo que eu desejo, ele precisa se tornar algo palpável. Ele não pode ficar só nisso. Amém? Não pode só ficar no sonho, na visão. Não pode. Uma visão de futuro dada por Deus não é apenas para você ficar contemplando. Não é só para isso. Deus não te dá sonhos. Deus não te dá expectativas para você ficar apenas na imaginação, mas para você realizar e para você expandir. Então o que a Bíblia está falando é que o que adoece o nosso coração é saber que Deus tem mais para mim e para você. E nós não vamos, e nós não realizamos, e nós não nos movemos, essa é a palavra. E nós não nos movemos para que aquilo que Deus planejou e que Ele colocou no nosso coração aconteça. Em muitos momentos na história e na Bíblia, Deus moveu homens para lugares altos e deu expectativas altas. Ele deu uma visão especial para aquelas pessoas. Eu vou citar alguns aqui. Poderia citar dezenas e dezenas. Eu vou citar alguns. Por exemplo, Abraão, o pai da fé. Ele recebe uma visão de Deus para que ele alcance, para que ele tenha uma conquista de um lugar e de um povo, que ele seria pai de muitas nações. Ele estava tranquilo lá na vida dele, e Deus dá essa visão para ele. Depois, se você quiser constatar isso, pega lá Gênesis capítulo 13, você vai ver isso. Outra pessoa na Bíblia, Moisés. Moisés recebeu uma visão sobre o seu chamado para liderar Israel lá na escravidão do Egito. Deus deu a visão para ele. Na sarça ardente lá no deserto, Deus aparece e fala para ele: você vai dirigir, vai libertar o meu povo. Isso está lá em Êxodo capítulo 3. Se você quiser ver depois, dá uma olhada. Outra pessoa, Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ezequiel viveu no tempo em que o império de Israel estava destruído. Mas Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. E ele vê a cidade toda restaurada, toda reconstruída. Amém? Ezequiel capítulo 40, se você quiser olhar depois, versículo 2. Outras pessoas aqui, já estou terminando essa parte, mas é importante a gente saber que Deus chama pessoas para ver de uma forma mais elevada do que as outras pessoas. Deus quer que você veja as coisas, as circunstâncias, o mundo de uma forma mais elevada do que aqueles que estão próximos a você. É por isso que ele fala: voe. Pedro, Tiago e João, discípulos de Jesus. Um certo dia Jesus os chamou e falou assim: ó, vamos lá para o monte, vamos ficar mais alto. E aí quando ele chega lá, a Bíblia fala que Jesus se transfigurou. E aparece lá Moisés e Elias. Se transfigurou. Deus fez com que aqueles homens vissem Jesus de uma forma glorificada. Amém? De uma forma mais elevada. Foi isso que ele fez. Ele deu uma revelação
diferente a Pedro, Tiago e João sobre quem era Jesus. João, quando ele vislumbra lá o final dos tempos, lá em Apocalipse, ele viu o futuro, ele viu a cidade santa, ele viu o mundo totalmente restaurado, ele viu de uma forma diferente aquilo que Deus estava preparando. Ele conseguiu voar, eles conseguiram voar e ver aquilo que Deus tinha planejado para eles. E é isso que nós precisamos fazer. Amém? Você gostaria de voar nesse aspecto? Eu sim. Eu gostaria. Aproveitando que está acabando o ano de 2023, vai ser algo que Deus quer que você faça. Você não comece 2024 como você terminou 2023. Num patamar mais alto. Deus quer isso. Deus quer isso para nós. Deus quer isso para a nossa igreja. Deus quer isso para a sua família. Deus quer isso para você. Que a gente voe, que a gente fique mais alto, que a gente alcance lugares mais altos. Aleluia. Deus, Ele quer que a gente amplie a nossa mente. Então, antes de você alcançar grandes coisas, você precisa ampliar a sua mente. É isso que precisa. Quando Deus chama Abraão e fala assim, ó, eu vou fazer de você pai de muitas nações. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, fala isso aqui, ó. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Aleluia! O que a Bíblia está falando para mim e para você? Enquanto nós não tivermos disposição de sair da tenda, nós não olharemos as estrelas. Enquanto nós não tivermos disposição de sairmos daquilo que nós, da rotina, do mesmo de sempre, nós não veremos aquilo que Deus quer fazer em nós. Enquanto não tivermos disposição para olhar para os céus, nós continuaremos vivendo as nossas verdades, não as verdades de Deus. Aleluia. Sabe? Quando Deus projeta a vontade dele para você, Ele não projeta segundo as suas limitações. Deus projeta as verdades para você segundo a dimensão das mãos dele. Sabe por que ele faz isso? Para você saber que você depende dele. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa de Deus. Você precisa de um milagre, né? Amém, irmã Sueli? Você precisa de um milagre para chegar aonde Deus planejou para você. Você precisa de um milagre. Sozinho você não consegue. Sozinho você vai ficar do jeito que sempre foi. Sozinho, nos seus pensamentos, você vai continuar andando nesse voo de galinha que nós sempre temos. Você já viu galinha voar? Ela voa, cai. Voa um pouquinho, cai. Não, Deus não quer isso para você. Deus quer que você voe alto. Foi isso que Deus planejou. Amém? Voe. Amém? Estão comigo aqui? Voe. Novembro de 2023, guarda essa palavra.
que o Espírito Santo trouxe para você hoje. Novembro de 2023, o Espírito Santo está falando para você algo que, se você entender, se eu entender, se nós vivermos, chegaremos a lugares mais altos. Amém? Então a visão de Deus não é a nossa visão, não é a sua visão, não é a visão que eu tenho de você e nem a visão que você tem de mim, não é a visão que o seu chefe tem de você. Não, a visão de Deus é sobre, olha que bênção isso. A visão de Deus para você é sobre realizar algo impossível. A visão de Deus para você é através de uma pessoa inadequada. Nós somos inadequados para realizar a visão que Deus tem para nós. Mas é exatamente você que Ele quer usar. É você. Por um tempo não determinado. E também, essa aqui é boa. A visão de Deus é sobre você fazer. Você fazer sem recursos suficientes, mas na dependência do Espírito. Aleluia! É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de você. Então, para isso acontecer, nós precisamos expandir a nossa mente. Porque o que Deus planeja não é segundo a nossa dimensão, mas a dimensão dos céus, a dimensão eterna. Então nós precisamos expandir a nossa mente. Amém? Para expandir a nossa mente, o que nós precisamos fazer? Tem algumas dicas que eu queria falar com você agora, nessa parte da mensagem. Primeira dica, para mim e para você, para nós ampliarmos a nossa mente, para nós deixarmos que o Espírito Santo haja em nós. Primeira coisa, se você pudesse anotar, era tão bom. Coloque a visão que Deus te deu em movimento. Repetindo. Coloque a visão que Deus te deu em movimento. Olha o que Deus fala para Abraão. Nós estamos pegando Abraão aqui porque ele é o pai da fé. Gênesis capítulo 12, versículo 4, fala assim. Então Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. Amém? Essa era a visão de Deus para Abraão. O que Abraão faz? Gênesis 12, 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ele colocou em movimento aquela visão que Deus deu para ele. Quando eu começo a caminhar, quando eu começo a andar na visão que Deus me dá, eu tenho uma nova perspectiva sobre o que eu vou alcançar. É verdade isso. A gente começa a fazer alguma coisa quando a gente está andando. Não é verdade que sempre acontecem ideias novas? Não é verdade? Você começa a caminhar, você tem uma ideia, eu tenho um plano. Aí quando você começa a andar, você começa a ter vislumbres de coisas diferentes. E aí quando eu estava pensando nessa palavra,
o Espírito Santo colocou algo no meu coração que eu queria ler para você. Fala assim: Abraão partiu. Amém? Partir corta o cordão umbilical da realidade que vivemos e começamos a caminhar naquilo que nós alcançaremos. A gente já começa a vivenciar aquilo que vai acontecer. É por isso que Deus falou para Abraão: você vai ter toda essa terra. Mas antes dele ter, o Senhor falou: caminha nela. Ele demorou. Aliás, ele não viu a terra prometida. Ele não entrou na terra prometida. Mas pela fé, ele caminhou naquilo que Deus falou que ia ser dele. Amém? Amém? Então eu queria falar para você: abra as asas, comece a voar. Amém? Olha, abra as suas asas, comece a voar. Deus está enviando vento favorável para quem está ouvindo essa palavra e se coloca nas asas do Espírito. Abra as asas, voe segundo o que o Espírito Santo está revelando para você nessa noite. Aleluia. Então, coloque a visão que Deus te deu em movimento. Amém? Sabe aquele sonho que você teve e você desistiu? Coloque em movimento. Sabe aquilo que você planejou e nunca fez? Coloque em movimento. Sabe aquele curso que você fez e nunca usou? Comece a usar. Aquilo que você achou que iria ser, mas desistiu, volte e veja e voe nesse sonho, nesse plano que Deus te deu. Aleluia, aleluia, aleluia. Outra dica da Bíblia, da palavra de Deus, para nós expandirmos a nossa visão. Lembra o que Deus fez com Abraão? Sai da tenda, olha para o céu, olha para as estrelas. Ou seja, expanda a sua visão. Não deixe que nada te bloqueie. Não deixe que ninguém fale para você o que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Não se autolimite. Deixe que o Espírito Santo mostre para você quem você é e onde você vai chegar. Aleluia. Aleluia. Segundo ponto aqui, para nós expandirmos a nossa visão. Comprometa-se com o processo. Quando a Kátia estava aqui, eu achei como é interessante. Deus, ele vai... Eu não falei para eles que eu ia pregar. E a Paula no começo fala sobre a ansiedade. Para nós colocarmos no Senhor as nossas expectativas. Aí depois a Kátia vem aqui e fala que a gente precisa ir no processo. Amém? É o Espírito Santo. E é exatamente essa palavra que estava escrito aqui. Comprometa-se com o processo. Comprometa-se com o processo. Foi o que Deus fez com Abraão também. Ele falou para ele: eu vou te dar essa terra. Eu vou te dar um povo. Vou te dar filhos. Mas Abraão tinha um desafio. Você tem desafios? Eu tenho. Todos nós temos. Abraão tinha um desafio. Sara era estéril. Ele já era velho.
Será que Deus errou? Você já não pensou isso? Será que Deus errou? Deus falou para Abraão, quando ele saiu lá: você vai ser pai de uma grande nação. Só que ele não tinha filhos. A esposa era estéril. Mas ele errou em muitas coisas. Ele se precipitou em muitas coisas. Mas sabe, Abraão precisou passar por etapas para conseguir usufruir plenamente daquilo que Deus tinha para ele. Às vezes a gente fica pedindo tanta coisa para Deus, mas será que a gente está em condições de ter aquilo que a gente está pedindo para Ele? Hein? Você não pode alcançar uma visão de futuro sem ter consciência do seu presente, que você é. Então, nesse processo de Abraão, Deus estava falando para ele assim: veja quem você é. Veja como você está. E o Espírito Santo está falando isso para mim hoje. Veja quem você é primeiro. O processo, que é o que a Kátia falou, e é o que o Espírito Santo está falando para mim e para você. O processo nos qualifica para usufruirmos aquilo que nós vamos conquistar. Amém? Então não reclame do processo. Aproveite. Uma coisa interessante: Deus não precisa de processos para dar aquilo que você está pedindo para Ele. Mas você precisa de processos na sua vida para receber aquilo que Deus quer dar para você. Aleluia. Deus está esperando que a gente entenda isso. Ele está esperando. Voltando a falar de avião, de aeronave, que foi aquilo que a gente começou. Toda aeronave, todo piloto, antes de ir e voar, ele precisa saber as condições do clima que eles estão. Amém? Então é imprudência levantar voo sem estudar o que está em volta. Você sabe por que a Bíblia fala para você buscar o discernimento de espíritos? É para isso. É para você estudar as condições para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? Discernimento espiritual, ele não desconsidera a realidade, mas interpreta aquela realidade através da lente da fé. É isso. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, último lugar, para a gente expandir a nossa visão, para nós conseguirmos absorver tudo aquilo que Deus tem para nós. Não menospreze os pequenos começos. Amém? Gênesis 21, versículos 2 e 3.
fala assim: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Na época fixada por Deus em sua promessa. E Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Isso está lá em Gênesis capítulo 21, versículos 2 e 3. A visão de Deus para Abraão era: você terá filhos como as estrelas do céu. Mas Abraão e Sara tiveram só um filho, Isaque. Abraão teve outros filhos, mas com Sara teve um. Mas Deus tinha falado que ele teria filhos como as estrelas do céu. Percebe? Talvez a gente olhando para a nossa realidade hoje, talvez como até Abraão falou: poxa, mas eu ia ser pai de uma grande nação, eu tenho um filho. Será? E talvez quando a gente olha para hoje, para nós, a gente fique pensando: como será que eu posso ter grandes coisas? Eu só tenho isso aqui. Eu só tenho isso. A lição que Abraão me traz e para você é essa aqui, ó. Não invista em ter um grande começo. Grifa isso aí na sua vida. Grifa isso. Não invista. Sabe por que muitas vezes você não tem o que Deus planejou e o que você queria? Você, eu estou falando, e eu estou incluso nisso. É porque às vezes a gente fica esperando um grande começo. Ah, para eu chegar lá eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso, tenho que ter isso, tenho que ter isso. Não. Não invista em ter um grande começo. Apenas comece. Eu estou orando para que o Espírito Santo toque você hoje. Para você sair hoje daqui e já começar. Começa. Comece. Não espere. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. Não. Comece alguma coisa. Comece. Apenas comece. Amém? Voe. Amém? Voe. Talvez você conheça algumas. Não sei se você vai conhecer alguma dessas empresas que eu vou falar aqui. Não sei se você conhece a Amazon. Já ouviram falar? Ou então a Apple. Beleza? Já ouviu? Vamos ver se isso aqui você já ouviu. Disney. Já? Google. Já ouviu? Ouviram falar dessas empresas? Grandes empresas. Todas elas começaram numa garagem. O que você está esperando para começar? Hein? Concluindo essa mensagem, eu queria te convidar a ler comigo Romanos capítulo 10, versículo 17. Aqui eu queria que você lesse comigo isso. Amém? Se você puder abrir aí o seu celular, o seu smartphone, né? Queria que você abrisse, ou então a sua Bíblia, se tiver com a sua Bíblia. Abre aí, Romanos capítulo 10, versículo 17. E eu queria que a gente lesse junto isso. Amém?
Vamos ler juntos? Todos acharam? Você que está assistindo a gente aí, também, leia junto com a gente. Vamos lá, bem forte. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que eu quero falar para você baseado nisso aqui? A fé precisa de informação. Você veio aqui hoje, o Espírito Santo te informou algumas coisas. O que você vai fazer com essa informação? Então a minha oração de coração, é que essas informações que você teve aqui, dirigidas pelo Espírito Santo para você, é que essas informações te estimulem. Que você não termine, você não comece 2024 como você está terminando 2023. Essas informações aqui que foram passadas para você, que elas te estimulem, que você ative a sua fé, e que você, queria que você ficasse em pé, e que você voe, amém? Que você levante voo em direção ao plano de Deus para a sua vida, ao plano de Deus para você. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos, você que está nos ouvindo. Pai querido, saio daqui entusiasmado, Senhor, pela Tua palavra, não por aquilo que eu posso fazer, mas pelo que Tu podes fazer. Minha oração, Senhor, é que nós saiamos daqui prontos para chegarmos aonde o Senhor quer que a gente chegue. Os Teus planos são perfeitos, Senhor. O Senhor não erra. O Senhor não errou quando o Senhor nos fez nascer. O Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um projeto, e nós queremos alcançar, Senhor, esse plano que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor, a chegarmos lá aonde o Senhor quer que a gente chegue. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor e as ternas comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto, e que você voe nas asas do Espírito. Deus abençoe. Dá um abraço ao seu irmão. Deus abençoe você. Aleluia.